posso. Eu também posso, porque 40 40 mais pode. Bem-vindos a mais um episódio do 40 mais pode, o podcast da mulher. Olá, Ana. Tudo bem, Tudo bem, Cíntia? você? Tudo certinho. Mais um super episódio hoje, hein? Graças a Deus, né? Os episódios têm sido uns episódios bastante abençoados, né? Com mulheres abençoadas, Ah, mulher né? é tudo de bom, né? Ai, é demais. Nós somos aquela palavra com F. Ô, Cíntia, deixa eu te fazer uma pergunta antes de apresentar a nossa convidada. Você tinha alguma dificuldade quando você estava na escola, assim, de aprender alguma coisa? Nossa, eu tive demais. Eu tinha também, Demais, matemática demais. principalmente. Eram umas coisas assim que você via as outras pessoas se desenvolverem, você via as outras pessoas e você não entrava aquilo na sua cabeça, né? Sim. Mas infelizmente, a gente viveu numa época, né, que era muito difícil detectar, né, algumas situações que as pessoas viviam, né, ou alguma não é deficiência, alguma dificuldade, né, que as pessoas tinham, às vezes cada pessoa é de um jeito, né? Mas existem aquelas pessoas que precisam de um reforcinho a mais para ter o seu tempo, né? Então, Cíntia, o episódio de hoje tá super legal porque a gente tá com a Renata do Cérebro Inteligente. Ela trabalha, além dela ter uma história maravilhosa que ela vai contar pra gente, ela trabalha com crianças típicas e atípicas. E ela tem um evento. Você conhece o evento dela? Que é o cuidar de quem cuida, que a gente esteve lá presente. Muito bom. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, meninas. Bem-vinda, Renata. Que prazer Obrigada. ter você aqui, até porque o trabalho que você faz é um trabalho necessário, Sim, né? totalmente, né? Totalmente necessário. E é um trabalho, assim, que foi acontecendo mesmo, tá? Posso começar aí do começo, que é mais Pode, fácil, claro. né? Começa, Isso. né? Como que você chegou? Isso. A sua formação é pedagoga. Isso, eu sou Aí você pedagoga. fez as suas especializações todas voltadas para atender esse público. Isso. Na realidade, começou assim, aos meus 9 anos, tá? Aos meus 9 anos, eu mesma percebi as minhas dificuldades. Por quê? Eu gostava muito de estudar, né? Eu sempre gostei de estudar. Mas quando o professor, ele explicava, eu não conseguia absorver o que ele estava falando, explicando ali na frente. Então, eu queria aprender, mas eu não tinha esse apoio, esse acolhimento, né? E teve até a professora de português uma vez, eu falando errado ali, de vez ela me corrigia, ela não me corrigiu, ela começou a rir. E nisso que ela começou a rir, eu falei assim: ah, será que eu sou engraçada? Né? Porque é criança, a criança não vai entender o que está acontecendo ali. Mas eu sempre fui muito observadora. Então, eu falei assim: tem alguma coisa errado. Então, eu comecei a perceber que eu tinha muita dificuldade, aquela falta de atenção, né? Era uma criança também muito tímida. Além da falta de atenção, ainda tinha a timidez, que isso atrapalha Bastante. né? A falta de atenção minha, eu era muito dispersa também, mas era uma criança disciplinada, eu era o quieta dentro da sala, nunca dei trabalho na sala de aula, né? Mas isso me incomodava, porque eu queria aprender. E eu queria um Sim. acolhimento, eu queria que alguém olhasse para mim e falasse assim: olha, eu estou aqui para te ajudar. Você quer aprender? Mas eu estou aqui para ajudar você. Às vezes a forma de explicar de uma forma mais individualizada faz toda a Sim, diferença, né, to- Renata? toda a diferença, porque nós entendemos, sim. Eu sou muito a favor também dos professores, porque eu sou professora. Se eu não ser a favor do professor, né? Sim. Então, um professor com 30 crianças dentro de uma sala Às vezes de fica aula, ou até difícil, mais né? do que isso dentro de uma sala de aula, é difícil. Não tem como você dar atenção para todos os alunos, por mais que você queira, por mais que você faz um trabalho lindo, por mais que é tudo muito, que você fala assim: não, eu quero dar o meu melhor ali dentro. Como você Ô, faz? Renata, me corrija se eu estiver errada, mas assim, Uhum. ó, esse trabalho, eu entendo, né, na minha visão, Sim, ele vai muito além da sala de aula, sim, né? Porque às vezes a criança, ela não tem aquele apoio dentro de casa, né? Porque assim, ó, ela vai exatamente. para a aula, Uhum. né? Essa responsabilidade acaba ficando toda para a escola. Toda para a escola, Aí ela vai para a exatamente. escola, Sim, né? Os pais, não, você está indo para a escola, é você que tem que isso. aprender, não sei o quê. Sim, Mas às vezes
você, dentro de casa, Isso. explicando para a criança de uma outra Pra- forma, Exatamente. vai entrar melhor na cabecinha dela. E eu tive esse apoio dentro da minha casa, assim, que é com a minha irmã mais velha, o nome dela é Cláudia. Então, ela era professora. Nós somos em 6 filhos, né? E a Cláudia era professora. Eu até achei que a minha irmã ia ser professora e eu ia ser enfermeira, mas inverteu. Aham. Ela é enfermeira e eu sou professora. Então, assim, do jeito dela, da maneira dela, ela dava aula, ela se preocupava, ela falava, olha, tem que fazer assim, amanhã tem prova, você tem que estudar. Então, eu tinha esse apoio, né? Mas só que nós tínhamos outros irmãos ali também. Que Por- também precisava de que apoio. precisava de apoio. Então, ela não conseguia ficar ali 24 horas comigo, mas eu tive também esse apoio. E hoje, graças a Deus, também, através dela, ela foi um espelho para mim. Sim. Eu não tive ali dentro da sala de aula, né, aquele acolhimento que eu queria profissional, mas eu tive essa minha irmã mais velha como professora, entendeu? A Ela era escola- pequena e ela era nossa professora. A escola, quem é muito quietinho dentro da escola, é o Isso. aluno ideal, vamos dizer assim, Isso. porque não dá trabalho. Só que, E- por outro lado, exatamente. passa despercebido. Eu Sim. passei por isso, porque eu também era Sim. muito quietinha. Então, assim, você não incomoda. Só que, por Sim. outro lado, a professora, a escola em si, não sabe que você tá com Isso. dificuldade. Na verdade, você não tá absorvendo nada ali, né? Só que você tá ali. Então, o isso que- professor fala, tá Isso, tudo e bem. naquela época era diferente, né? Eram Hoje um eu tô pouco com despreparados, 38 né? anos, né? Hoje eu estou com 38 anos. E naquela época tinha esse diferencial. O aluno em si, as salas de aula tinham um diferencial de um respeito ao professor. Né? Eles respeitavam muito mais o professor naquela Sim, época, sim. né? Porque mudou muitas coisas e mudou também a lei. Sim. Né? Então, tinha esse respeito. Eu era tão tímida que um dia eu fiz xixi na roupa. Nossa, Renata. Eu era tão tímida, porque a professora, eu ouvia a professora, olha, agora, ela não foi na maldade que ela falou, é porque todo mundo pediu ao mesmo tempo para ir ao banheiro, ela falou, ó, vamos dar um tempo aí. E você Isso, apertada ali. isso, e eu, ai meu Ai, Deus. não posso e falar que eu agora? quero ir no banheiro Olha agora. onde chega, assim, da comunicação com a Sim. criança, né, do falar com a criança. Então, eu fiz e ela falou, Renata, por que você fez xixi? Eu não conseguia nem explicar. Eu Você acho vê? que assim, a Entendeu? nossa geração, Sim. hoje a gente estimula mais os nossos filhos Isso. a serem mais ativos, a falar, Isso, a falar a mais. verbalizar, Exatamente. até por conta dos riscos que a criança está correndo aí, Sim. né? Mudou muitas Mudou coisas, muita né? coisa. E foi para melhor, sim, Exato, claro. porque hoje os nossos filhos eles conseguem Sim. verbalizar muita Sim, coisa. exatamente. Quando a gente era criança, Uhum. os nossos pais ensinavam a gente que educação era ficar quieto. Sim. Aham. Ó, Não a gente reclama vai de nada. sair. Não Exato. peça Não abre nada. a sua fica boca. quieto. Exatamente. Né? Chegava Era na casa dos outros, ficava assim, né? Nem Quer se comer? mexia. Se Não. você pedir, Come bolo. se Não, você não quero. pedir, Obrigada. então, aquela época, assim, era só de olhar. Eu não sei se você... Era Minha mãe assim. só olhava. Se você pedir, né? Mas assim, era uma criação boa, então são ambos lados, assim, É. né? Que foi uma transformação boa para ambos lados, então foi para ambos lados. Ambos lados. É que, na verdade, Né? eles não faziam por maldade. Não, era Era, criação deles. era a educação que eles Era foram criados. exatamente. e eles era uma só outra repassaram, época, né? Era É. uma outra Eles só época. repassaram essa educação pra gente Exatamente. porque foi o que deu certo. Isso, né? Então, assim, exatamente. Hoje não, hoje a gente já consegue ter essa visão Uhum. além, né, de que, ó, eu preciso incentivar as minhas filhas Sim. a reclamar, a falar não, Eu falar né? não é extremamente Porque, importante. porque assim, Isso. se você, eu não posso desrespeitar o adulto, você não pode desrespeitar, mas não quer dizer que ele possa fazer o que ele Você quiser. pode argumentar, né? Isso. É. Teve um episódio, vou contar pra exemplificar, que meu Aham. filho já é adolescente, né? Ele chegou em casa revoltado por causa da nota e contou um episódio do amigo. Disse que o amigo pegou a prova, embolou e jogou a prova no lixo. Eu cheguei pra ele e falei assim, olha, você tem todo o direito de ir lá e conversar com o professor e falar, ó, E questionar, não estou né? de acordo com a nota. Mas se você amassar a prova, você Isso. perdeu totalmente a sua razão. Ah, E eu tenho percebido hoje, acompanhando o meu filho,
filho, que os professores estão mais preparados para lidar com a parte emocional dos Isso. estudantes. Eu tenho um exemplo, eu adoro os exemplos, meu particular, da minha Sim. professora de matemática. Eu sou péssima em matemática até hoje, não escondo isso de ninguém. Sim. Lembro o nome dela e como ela era. Era uma professora que ia de coturno com cabelo loiro Sim. aqui, e Uhum. ela andava naqueles tablados. Vocês são da época do tablado, gente? Aham, Andava- blá, 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 Andava blá, no blá. tablado e ela gritava tanto com a gente, mas ela gritava tanto com a gente, a Uhum. Jussara, vou falar o nome dela pra ficar marcado, Isso. que ela marcou a minha infância. Então, Ai, assim, que eu sou fã. ela era tão terrorista que eu ficava muda, igual você Sim. ficava, porque eu tinha medo dela. Então, assim, eu era terceiro ano, Sim. gente, a mulher é uma terrorista. Eu bloqueei a matemática da minha vida porque ela era uma carrasca. Sim. Ela não tinha preparo nenhum pra lidar com crianças de quê? Terceiro ano é 8 anos, 7 anos? Sim. Eu perdi as contas. Terceiro ano? Terceiro ano 9 anos? Depende. 9 anos. É pra 9, porque depende muito do muito tempo já. aniversário da criança hoje. Não, eu tinha entendeu? 9. E Se minhas não filhas era tão terceiro, tá era no quarto sexto ano. É que 10, depende é. muito do aniversário. Então pode estar entrando com 8, como com 9. Era por aí, entendeu? terceiro, Então, é por aí. quarto, quinto ano no máximo. Isso. Mas era assim, crianças, no máximo 12 acho que não Isso. era nem terceiro, acho que era quarto ou quinto ano. Mas assim, gente, ela era louca, não tem outra palavra. Então, assim, hoje eu vejo que as professoras estão se preparando, igual você, não só pra ensinar, não, ó, você tem que aprender a escrever, não, ó, você pode se colocar, Isso, você tem sentimento, o que tá exatamente. acontecendo com Sim. você, né? Até para perceber essas Sim. crianças que hoje têm essa dificuldade Sim, maior, né? Sim. Sim. Porque às vezes você dentro de casa, por exemplo, eu tenho eu sou psicóloga, Ana é psicóloga. Sim. Então a gente consegue perceber isso nos nossos filhos. Consegue. Mas nem todo pai, nem toda mãe é É que, preparado. na realidade, é aí que tá a questão. Às vezes, a mãe consegue até enxergar, porque a mãe enxerga. Mas muitas mães não aceitam. Não Tem quer a questão aceitar. da Tem preconceito, né, aceitação. Renata? Isso, tem, Mas é aí, É, mas tem a é, mas questão da é, aceitação. mas é o entendimento do que Isso, está porque acontecendo. ela não tem o conhecimento, ela não tem o apoio. Porque ela Não não, é? não Ela não aceita tem que um que o apoio. filho tem que ser diferente das outras Isso, crianças, porque né? ela, assim, para quem não conhece um autista, porque hoje muito é autista, Uhum. né? Então, para quem não conhece o autismo, nossa, é uma criança doente. Não é assim. Você tem que ter um conhecimento. A partir do momento que essa mãe ela tem um conhecimento sobre o autismo, o que é o autismo, que essa criança, ela pensa diferente, É a forma de né? funcionamento dela, né? A forma de Exatamente. funcionar dela é Isso. diferente. Então, assim, quando ela tem esse conhecimento, aí vem a aceitação. Demora, porque eu tenho 2 irmãs e 2 sobrinhos autistas. A minha primeira irmã, ela aceitou, foi de boa, aceitou de boa, assim, que eu falo, é um sofrimento, né? Porque eu como professora, eu não tinha tanto conhecimento como o autista. Eu não tinha conhecimento, tinha conhecimento de sala de aula, de dificuldade de aprendizagem, entendeu? Eu Até tinha porque nós temos aí alguns níveis, isso, né, de autismo, né, exatamente. Renata? E aí ela não teve esse apoio no começo, familiar. Por que que ela não Uhum. teve? Porque a gente não tinha conhecimento. Sim. Mas a partir do momento que ela falou, eu falei, gente, eu preciso, eu tô dentro de uma escola. E aí também começou a chegar outros autistas, entendeu? Você E começou com esse trabalho porque foi chegando isso, pra você. foi chegando, e aí eu falei, e assim, eu me identificava com esses autistas que estava dentro de sala. E eu falei assim, Por mas eu não conta dessa tinha dificuldade, desse... conhecimento sobre o autismo, Uhum. entendeu? Uhum. Eu sabia lidar com eles, mas eu não tinha o conhecimento. O que eu tive que fazer? Estudar, Estudar. né? O professor também tem que estudar, Sim. não só ficar observando, né? Sim, sim. Então, a minha irmã, ela não teve um apoio, porque não tem como você ter um apoio se a sua família não tem conhecimento. Você entende? Você vai ter um apoio. Você fica sendo, vamos usar muitas aspas, o esquisito, né? Exatamente. E a segunda não era aceitável, entendeu? Não tinha essa aceitação. Aceitação. E essa minha irmã sempre conversou com ela, olha, leva ele e tal. Então, hoje ela já aceita, hoje ele tem um diagnóstico, né? Então, aí depois que eu vim também com o cérebro inteligente, mostrando, então existe essa aceitação. Mas o choro de uma mãe é o apoio, gente. É não ter um apoio, como você conversar. Porque ela não sabe por onde Entende? começar. Ela não sabe. Ela não por sabe que porque o caminho médico, andar. você chega lá e simplesmente fala, olha, o seu filho, ele é autista.
É, E coloca aí? tipo um carimbo na testa da criança. Mas assim, não é. Até eu fiz um vídeo esses dias Uhum. falando. Não é porque você tem um diagnóstico que aquilo te limita. Isso, Lógico. exatamente. Cada diagnóstico demanda um certo Sim. tratamento, Sim, um cuidado maior, sim. talvez, mas não quer dizer que você é limitado, que acabou sua Exatamente. vida. Não vamos romantizar. É. Ah, porque é lindo, é maravilhoso, porque isso eu não faço. Até porque a parte cognitiva deles é muito Sim, desenvolvida, né, Renata? exatamente. O primeiro, ele é superdotado. Os dois, na realidade. Os meus 2 sobrinhos são superdotados, entendeu? Não, eles não têm a dificuldade intelectual, a dificuldade de aprendizagem, eles não têm isso. Mas tem crianças que sim, tem alguns que têm. Então, e o conhecimento da mãe? Além dessa parte, o pedagógico, o futuro dessa criança. A primeira Sim. coisa que a mãe pensa, se eu não estiver aqui amanhã, O que que ele vai Tem fazer? um vídeo que são dois adolescentes, é o sim. Chiquinho e o Pedro, acho que Ah, é. o Chiquinho. Ah, eu Gente, é um acompanho. encanto. Gente, E eu achei bonito o vídeo, porque no gente, eles vídeo. são maravilhosos. Maravilhosos. O Chiquinho, ele é mais solto socialmente. O Pedro Sim, já, acho que é Pedro o nome dele, ele já fica até com a cabeça baixa, assim. Ele tem isso. uma dificuldade de interação maior. E o que eu achei bonito, que o Chiquinho fala no vídeo assim: Não, mãe, você pode ficar tranquila, porque eu vou cuidar do meu irmão. Ah, Que bonitinho. Não, mas assim, você vê que ele tá Zé, falando de coração, porque ele fala assim: Não, porque o meu irmão é autista de suporte nível 2, tem sim, dificuldade de linguagem e eu não. isso. E você vê que eu achei muito linda. Eu Exatamente. fiquei, ó, tô arrepiada de falar disso. Ele Porque entende a ele diferença, né, entende, ele entre sabe. E ainda a mãe Ele fala sabe. pra ele assim: é muito bonito isso, porque eu não sabia o que eu ia fazer. A minha preocupação é o dia que eu não estiver aqui. E eu Sim, acredito que é a maior dor de uma mãe que tem um filho com algum problema sim. é saber como vai ser o futuro dele. Eu É o tive futuro. uma prima da minha mãe, na verdade, que era com síndrome de Down. Uhum. Eles contam, não cheguei a conhecer, que o pai falava assim: eu amo todos os meus filhos, mas eu queria muito que ela falecesse antes de mim, porque eu tenho medo do que vai acontecer com ela no Esse é o futuro. maior medo Olha, de uma você mãe. imagina um pai falar isso? É Sim. muito doloroso se pensar nisso, Uhum. É né? porque para ele é muito mais doloroso pensar que ela ia ficar no mundo e o que Sim. o mundo ia fazer com ela. Será que iam Exatamente. cuidar igual Porque ele ele cuidava? cuida, ele cuida. E quando ele Exatamente. morresse, quem ia cuidar? Quem ia dar o suporte? Então, você vê como essa parte emocional é uma loucura, né? Essa parte É uma emocional das loucura. pessoas, né? É uma loucura, assim, principalmente. Na realidade, assim, vamos voltar lá. Vamos voltar um pouquinho aqui. Por que que teve a questão das minhas irmãs, sim, mas as minhas dificuldades também, você entende? E aí, na pandemia, eu comecei a dar as aulas particulares e eu vi que as crianças tinham a mesma dificuldade. E aí foi onde eu comecei com o método multissensorial, né? Eu conheci esse método que me trouxe segurança, Uhum. né? Esse método que me fez falar assim, Tá poxa, qualificada. nossa, existe um método que me ajudou. E se pode me ajudar, por que que eu não posso ajudar outras crianças, né? E todos os lugares que eu chegava parece que era uma coisa, né? Também tem essa muito questão assim, eu creio muito em Deus, que Deus não coloca nada por acaso, Por Com acaso. certeza. né? E aí eu falava, nossa, mas ela é bem parecida comigo, essa menina. Você se identificava. Eu me identificava com a dificuldade dessa Sim. criança e me via ali. E eu falava, ai, peraí que eu tenho um método que eu vou ajudar essa criança aqui. E aplicava esse método. E esse método ajudava. Eu sentia essas crianças assim, nossa, como ela está segura, ela sentiu a mesma coisa que eu. E não tem a melhor coisa do que uma criança segura de si. Abre portas Você pra entende? vida toda, né? Pra vida particular, pra vida Exatamente, de social. tudo, de todo. Ô, Abrange. Renata, aí Abrange, desse né? método nasceu o Cérebro Inteligente, que é o seu projeto. Aí estudei muito, muito, muito. Por quê? Eu tive uma escola, tá, em 2019, chama Planeta da Criança. Estou voltando com o Planeta da Criança. Poucas pessoas sabem que eu tinha essa escola, acho que vocês também estão sabendo disso hoje. Uhum. E fiquei pouco tempo, porque chegou a pandemia ali, e tudo que eu ganhava eu investia, né? Então eu não tinha Um retorno. não tive um retorno financeiro para aguentar. Então eu fechei. Então foi que começou tudo também. Eu tenho uma história muito bonita, mas vamos aqui pelo cérebro inteligente, né? Então, o cérebro, ele nasceu com tudo isso, com essa história toda que eu estou contando para vocês aqui, das minhas dificuldades, Uhum. os meus sobrinhos, dos alunos que foram chegando dentro da sala de aula
autista. Então, eu queria alguma coisa para ajudar essas crianças. Veio no meu coração, eu quero ajudar essas crianças. Eu quero ajudar, como também alguém que me apresentou um método me ajudou também. Então, eu quero ajudar. E aí que eu comecei a ouvir as mães. Eu comecei a ouvir mais as mães. "Oh, e aí, tal? Nossa, Renata, obrigada, tal", enfim, mas eu comecei a ouvir elas, né? As dificuldades também dessas mães. Ter alguém ali para ouvir essas mães, gente, 2 minutos, vocês não Para têm elas noção. fazem muita diferença, Nossa, né? Com muita certeza. diferença, porque tem alguém que ela confia. E aí eu via que elas tinham confiança no meu trabalho e na minha pessoa mesmo. Então eu falei: "Espera eu não posso começar de uma criança, tem que começar da mãe". Né? É a mãe que eu preciso começar. E depois eu vou passar para a criança. Então é onde que eu comecei a ouvir essas mães, cada mãe uma história que o meu coração ficava, meu Deus do céu, que história. Ah, então por isso que essa criança tem essa dificuldade. Ah, então eu ouvindo a mãe. Sim. E aí eu falava assim, olha, eu trabalho com método multissensorial, mas eu preciso ter estratégia de ensino. Então foi aonde que eu comecei a ter estratégia de ensino. Essa criança, ela não vai aprender só na escrita, ou eu falando oralmente para ela. Eu preciso primeiro que ela conhece esse objeto, porque ela não sabe o que que é uma xícara ou uma caneca. Então eu venho, mostro para ela esse objeto. Depois desse objeto que eu mostrei para ela, nós vamos lá e eu pergunto para ela: "Qual que é o nome? Você sabe qual que é o nome desse objeto que eu tenho na minha mão?". Aí ele vai te falar, ele vai identificar o que é aquilo. Eu vou falar: "É uma caneca". E dessa caneca eu já venho com a sílabas em cima da mesa para ele olhar. É bem individualizado o seu Você trabalho. entendeu? É bem exatamente. Eu trabalho com método multissensorial, mas os sentidos, os 5 sentidos, que são os principais ali. E depois de todo esse processo que eu vou para a folhinha, porque essa criança, ela aprendeu de uma maneira diferente, de uma maneira gostosa, de uma maneira leve, suave. Que o ensino, ele não precisa ser um ensino Pesado, A lá né? pesado, Jussara. entendeu? Ele tem que ser de uma maneira leve, você tem que gostar. Não é? Você tem que gostar, chegar na sala de aula e falar assim: "Professora, que bom que você veio, porque sua aula é maravilhosa". Ser bem recebida, né? Não é? Acolhida. Acolher, porque eu já olho para um aluno e eu falo assim: "Vem, faz favor, senta aqui do meu lado, o que que está acontecendo com você hoje, porque você está diferente", Você tem né? um olhar com uma percepção, né? Exatamente, essa criança ela gosta. Chegou um aluno ontem, professora Renata, e tirei nota 10. Eu falei: "Nossa, que legal, nunca tirei na vida". Então quer dizer, ele já tem uma confiança na professora. Ele gosta da professora, ele gosta do método da professora, ela tem um diferencial. Mas qual que é o diferencial que essa professora tem? Você entende? É um peso, sim, estar ali, é um peso, assim, que eu falo de não dar aula, mas eu falo que é um peso, sim, você sobrecarrega em você, o professor, ele anda sobrecarregado, Com sim, certeza. que elas são minhas amigas de trabalho e eu não posso falar assim para vocês: "Olha, elas são péssimas", porque dentro de qualquer profissão tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Tem professores bons, tem professores ruins. Tem pessoas que trabalham por dinheiro e tem pessoas que trabalham porque ama o que Por faz. propósito. Qualquer E profissão, por né? mais que você ama o que faz, existe um sistema. É ou não é? Sim. Ô, Renata, tá. Aí foi desse atendimento Sim. que nasceu o cérebro inteligente. Aí foi desse atendimento que nasceu o cérebro Tá. E inteligente. hoje, o que que é o cérebro inteligente? A gente teve num evento, Isso. né, onde Sim, você recebeu ali várias mães, né, que tinham sim. ali filhos com autismo, né, mas a gente via também que tinha mães que só queriam estar ali, né. Isso. Então, como que é esse projeto? Como é que funciona o cérebro O inteligente? cérebro inteligente, ele é um curso de reforço, porque como eu comecei com um reforço escolar, eu coloquei um curso de reforço, porque eu não posso dar um resultado para a mãe um mês. Olha, seu filho entra aqui no cérebro, um mês eu tenho um resultado, tchau e bem. Não posso Tá. fazer isso, né? Então eu coloquei um curso durante um ano, né? A gente tem todo um planejamento dentro desse Uhum. curso. Dentro desse curso, ele tem um método, eu trabalho com método multissensorial. E aí, o que que eu pensei? Eu falei: "Ah, eu preciso ter mais uma força que me ajude". Foi aonde que eu decidi ter uma equipe multidisciplinar, né. Legal. Então, como equipe, o
que nós fazemos? Nós avaliamos, fazendo uma sondagem, uma avaliação dessa criança, e como equipe nós sentamos e conversamos sobre essa criança. Qual a melhor estratégia de ensino? Qual o melhor, como que nós vamos trabalhar com essa criança? De que maneira que nós podemos trabalhar? De que maneira que nós podemos trazer para essa mãe um resultado que ela quer? Né? E não só para a mãe, mas para a criança mesmo, né? Porque tem crianças que elas não gostam de ir para a escola, tem crianças que elas não sentem vontade. Então a gente faz esse incentivo. Olha, é gostoso, não é? Olha como que nós trabalhamos, olha esse diferencial, né? Então, esse é o cérebro inteligente. Então, como eu falei lá no comecinho, eu tive que ouvir as mães para nascer o cérebro inteligente. Você que é de Ribeirão Preto e região, está à procura de uma dentista? Eu estou aqui e posso te ajudar. Eu sou a doutora Débora Vilela, sou clínica geral, especialista em DTM do orofacial, atuo também na parte de sono e ortodontia. O meu consultório, ele fica localizado na Avenida Santa Luzia, número 550, muito próximo à Avenida 9 de Julho. É um local de muito fácil acesso a todos os pacientes. Escaneie o QR Code que aparece aqui na sua tela e agende um horário. E vamos juntos transformar o seu sorriso. Vamos dar uma olhadinha? A gente esteve presente lá num evento seu. Vamos dar uma olhadinha como é que foi? Vamos ver. Estamos aqui hoje nesse sabadão nublado com o 40 Mais Pod cobrindo o evento da Renata, tá? Eu e a Cíntia aqui do podcast para cobrir o evento da Renata do Cérebro Inteligente. Tudo bem com você, Renata? Tudo bem, graças a Deus. Renata, quais são as suas expectativas para o evento de hoje? A expectativa para o evento de hoje que seja um evento acolhedor, né? Um evento com apoio, com carinho, né? E que nós podemos fazer o melhor, que nós já trouxemos um pouco, mas que tenha um resultado melhor aí para essas mães de acolhimento e apoio. E o que vai rolar por aqui hoje, que a gente quer saber o que vai acontecer? A gente viu que tem jogos, né, Cíntia? Tem bastante jogos. Jogos, tá chegando um monte de terapeuta aqui. O que vai acontecer nesse parque, nesse dia nublado? Vai acontecer muita coisa boa, né? Nós temos aí o apoio das neuropsicoterapeuta, nós temos pipoca, algodão doce para as crianças, pula-pula. Então vai ser um dia de diversão, um dia de conexão, um dia de apoio e muito acolhimento. Esse é o primeiro evento que você faz, Sim, né? o primeiro evento. E o que te motivou a fazer esse evento, a estar aqui, a criar? Qual foi sua motivação? Porque a gente sempre tem uma motivação, né? Sim, a minha maior motivação foi, nós já temos, né, dentro do projeto esse acolhimento, mas eu queria algo a mais, né, algo a mais, porque eu queria eu queria assim mostrar não só para dentro ali das mães das mães dos projetos que nós temos dentro do projeto, mas sim para as outras mães vir conhecer o nosso projeto, né, esse acolhimento dentro do projeto, não só o acolhimento, mas quando a mãe ela recebe ali o diagnóstico de uma criança, ela fica totalmente perdida. E onde que vem a nossa orientação, né? Então nós viemos orientar essa mãe, nós viemos acolher, apoiar essa mãe, né, da melhor forma possível. Eu achei muito interessante esse evento, porque é cuidar de quem cuida. E principalmente, né, Cíntia, para as mães atípicas, é mais sacrificante a maternidade, Sim, né? É um fardo, né? A mãe, ela sempre carrega o fardo aí, né, por ser já mãe, né, independentemente ela ser mãe, né, então nós estamos nisso, por isso que vem esse acolhimento, esse apoio, vem toda essa equipe, né, para poder ajudar e acolher essas mães. E a gente deseja que dê tudo certo e que seja o primeiro de muitos. Obrigada, muito obrigada. E o 40 Mais Pod fica por aqui e depois a gente mostra o andamento do evento.
como eu disse antes, foi um evento maravilhoso, né? Que você vê que tem ali mães atípicas, né? Sim. Mas que tem mães que estão ali. Quantas famílias vocês atendem assim no mês, por Geralmente. exemplo, geralmente? E esse projeto, ele é um projeto particular ou vocês têm apoio? Assim, hoje nós estamos aí com 18 famílias, ganhando aí 18 famílias, Uhum. né? E nós temos uma parte social dentro do projeto. Como que é essa parte social dentro do projeto? Nós fazemos um valor bem acessível para algumas mães aí, né? E para poder entrar no curso, né? Então, nós temos uma parte também social. Nós temos a parte particular e a parte social dentro do projeto. Então, nós temos dois Duas pontos. vertentes. Isso, nós temos 2 pontos físicos, que é um na João Penteado e um ali no Oreste Lopes. E essas famílias, elas ficam nesse projeto por um tempo determinado? Por exemplo, se tem etapas, ou elas ficam dentro do projeto até elas se sentirem seguras para levar tudo que aprenderam dentro de Isso, casa? nós temos 4 módulos, tá? Dentro do projeto. Então, a criança pode fazer o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Mas nós deixamos as mães super à vontade, né? De repente, sempre acontece alguma coisa no caminho e a gente fala, olha, fica à vontade. Nós estamos aqui realmente para acolher você, Aham. para ajudar o seu filho na questão da aprendizagem Uhum. e aí ela fica à vontade. Mas as mães sempre chegam na primeira, porque é durante um ano, né? 1, 2, vai 4 anos, A né? cada módulo é um É ano. um ano, cada módulo é durante um ano. Então, ela tem 4 anos para ficar dentro do cérebro. Mas e se, por exemplo, a pessoa quer só o reforço? Vamos supor, é uma mãe que tá Isso. preocupada. O filho tá com dificuldade na língua portuguesa. Você também faz esse O tipo meu de trabalho? o forte mesmo do cérebro é o reforço escolar. Ah, Quando o tá. aluno chega, é o reforço escolar. É Uhum. onde que eu entro com uma sondagem, avaliação multidisciplinar para ver se a criança precisa de uma outra especialista ali, né, para Uhum. poder ajudar dentro do reforço Nem escolar. sempre é necessário, então, Não, nem depende da sempre avaliação. é necessário. Depende muito da avaliação mesmo. Entendi, interessante. Ah, Isso. interessante. Não, o meu forte mesmo é o curso de reforço escolar. E uma coisa, assim, que eu achei interessante, você, mesmo na faculdade ainda, você tinha dificuldade. Foi na Tinha. faculdade, não foi que Tinha. você Isso. encontrou, vamos dizer, um anjo da guarda? Que sempre aparece os nossos foi. anjos da guarda. Você quer falar um Foi pouquinho sim. disso? É que eu tive uma professora, né, de português, que aconteceu alguns fatos, prefiro não falar, tá? Sim, fica à vontade. Prefiro guardar aqui mesmo. E eu tive, na verdade, através dela, eu travei para falar, entendeu? Então, eu tive uma trava muito grande, porque eu já era muito tímida, então a minha fala ficou travada, Nossa. entendeu? Juntou a timidez e ainda o meu jeito de falar, então eu tinha muito medo de falar errado e acabava falando errado por medo de falar errado, Uhum. né? Então, quando eu cheguei ali na faculdade, eu conversei com uma professora, a Priscila, ela tem que saber, né? Ela foi. Lógico, a gente fala mal, mas a gente fala bem Tem que também. falar o nome, né? Exatamente. Então, Vamos dar nomes, né? Exatamente. Então, foi a Não, Priscila não pros maravilhosa. bois. Falou, todo mundo, ai, olha, tem a aula de português com a Priscila. E aí, eu cheguei e falei, Priscila, deixa eu te falar. Eu quero ser professora, mas a minha fala não comporta daquilo que precisa ali na frente. E ela falou assim, você tem força de vontade? Olha que maravilhosa. Eu falei, eu tenho, eu quero. E aí ela falou assim, então você vai ter que ler muito, fazer muita leitura, escrever bastante. Então ela me incentivou. E nisso também eu fiz teatro, que me ajudou Olha! Ah, o teatro bastante. ajuda muito, muito, Porque assim, como que a professora vai dar aula naquela timidez toda, Porque o né? teatro, ele quebra um pouco Enfim, essa desbloqueia, timidez, né? Isso. solta. Na E verdade, texto. não é que você deixa de ser tímido. Isso. Você continua sendo tímido, mas Aprende a ali lidar. você sabe que quando você aprende que Prec- quando você precisa, Precisa. né?
você vai. É Exatamente. quase como se fosse um personagem da vida real. Isso, aí nisso, fazendo imagina a correria, estudando no final de semana, vendo todo mundo passear, ir pra praia, e eu ali E você estudando, lá. estudando muito, Os muito, melhores fazem isso, muito, né? mas isso, estudando e ela foi assim, a professora assim que eu falo assim, gente, ela foi meu anjo da guarda. Acho que ela não sabe, vai saber agora que ela foi o meu anjo da guarda. E fiz teatro também, um tempo de teatro, por isso que muitas pessoas falam, nossa, Renata, você tem uma postura e tal, mas é porque eu fiz teatro, né? Então, o teatro te ajuda tanto da postura, né? De Os falar. gestos. Exatamente. Expressão corporal, né? Você Exatamente. aprende a ter expressão corporal. Isso. Então, o teatro, assim, e era texto, né? Haja texto. E, meu Deus do céu, texto, texto, texto. E aí, estudando me ajudava bastante, questão dos textos, né? Tudo. E para falar lá na frente, nossa, ele levava na Praça 15, levava para Nossa, vários exposição lugares. 100%, assim. Nossa senhora, eu falava, e Imagina, agora? imagina. E ele era bravo. Menina do céu, ele é bravo. Mas eu falei assim, gente, pessoas assim que te levantam. Mas essas pessoas que são diretores de teatro, eles são bravos, Eles né? são bravos. Eu, hein? Que medo. Eles são eu fazia, bravos. eu fazia teatro na faculdade, tinha um grupo de teatro. E eu fazia teatro na faculdade, no grupo, né? Nossa, mas o diretor de teatro era um cão. Era... O Betinho, ele até faleceu já, né? Mas ele era o... Gente, como era Menina. bravo. Vocês viram que Bravo. interessante que nós estamos falando muito de professores, pessoas que marcam a Isso, nossa marcam, vida. E marcam. tem pessoas que marcam positivamente Exatamente. e tem as pessoas que marcam negativamente, como o caso da Jussara. É verdade. Mas não, eu tô brincando, mas foi muito sério. Isso. Foi tão sério o caso dela que os pais foram na escola, era escola particular ainda, foram na escola pra falar que se ela não saísse, os pais iam tirar os alunos, pra ter ideia de como Ah, de o como- negócio era mas é. feio. Então, assim, mas a gente tem que ter muito tato. Eu falo que professor tem que ser muito valorizado em todos os sentidos, porque embaixo de vocês tá tudo, tá os advogados, tá os Exatamente. psicólogos, tá os arquitetos, tá tudo. Exatamente. Então, assim, eu acho muito desrespeitado e muito desvalorizado no Brasil os professores. No Japão é lindo, né? No Japão, abaixo do imperador, é somente o único que não se curva ao imperador Exato. é o professor. Olha que lindo. Exatamente. O Japão é outra cultura, Ah, com né? certeza. Até quando ela falou assim, né? Ah, pois o pessoal tava indo pra praia, não sei o que, passear, não sei o que, tava lá estudando. Aí tava lá, né, estudando a Renata e os japoneses. Não, mas Com certeza. depois que eu abri também o cérebro, eu fui viajar, porque eu gosto de viajar. Eu sou muito viajante. Você Que foi pra isso- Europa esses tempos, né? Fui apresentar o projeto na Europa, né? Que legal. Foi agora, eu fui esse mesmo. ano. Eu fui e nem aproveitei tanto. Eu falei, ai, gente, não acredito. E fui realmente, cheguei lá, tive que estudar mais um pouco, né? Mas foi gostoso, deu pra dar uma curtida, assim. Mas, enfim, né? Até hoje, depois que eu abri o cérebro, eu não sei o que é viajar, porque eu tenho que estudar. Os domingos, eu tenho as pessoas falam assim, nossa, você tem empregada. Eu tenho, não, empregada sou eu mesma. Eu que Mas lute. Eu que lute. Então, lava, passa, cozinha e ainda tem que estudar. Entendeu? Mas isso é maravilhoso pra mim. Isso que ela não tem filho ainda, né? Isso, eu não né? tenho filhos, não tenho filhos. Então estuda bastante antes de... Aproveita. Exatamente. ó. Então, assim, o cérebro, eu lembro, eu falo, meu Deus do céu, o cérebro, mas você é pior que a faculdade, né? Mas eu sei que daqui a pouco eu volto a viajar, daqui a pouco eu volto Sim, são fases, fazer né? o que eu gosto de Sim. fazer, né? Mas agora, por enquanto, o cérebro O é o seu meu foco é é o o meu cérebro. foco, é o cérebro. Então, por isso que eu cheguei num patamar de tanto que eu estudo, eu corro muito atrás, né? Venho acolhendo essas mães, os seus filhos, essas crianças, né? As professoras estão ali, às vezes, dando aula, eu fico assim, meio que de cima, mas não é que eu fico de cima, eu gosto do acolhimento, eu gosto que as crianças saem dali felizes, que elas voltem felizes. Falam, Quanto "Nossa, tempo tem o cérebro? o cérebro tem 6 meses. E você já foi apresentar ele na Europa? Tava em 6 Portugal. meses. É fraca, 6 menina? Ah, demais, hein? 6 meses. O cérebro, ele está ganhando assim, menina, ele está ganhando
tá abrindo portas, que eu falo assim, meu Deus do céu, espera um pouquinho aí, pai, calma, Mas vamos você de vê, mas você vê como é portas. necessário, Uhum. né? Aí que você começa a ver como é necessário. Porque, obviamente, né, vai muito além. Assim, é lógico que tem todo o seu conhecimento, né? Sim, Todo o seu acolhimento, a confiança que os pais sentem. sim, Mas aí você vê como a gente está carente, né? sim. Desses locais, desse acolhimento, né? Uhum, De abraçar exatamente. essas pessoas. E quando eu fui para a Europa, eu quero até falar uma coisa que você acabou assim de falar, uma coisa muito importante. Quando eu cheguei na Europa, eu cheguei com o pezinho assim meio atrás. Porque as pessoas, ai, que essa questão eu até falei para Ana, eu sou muito bem resolvida em questão de ser negra, sabe? A minha mãe, ela é negra. Uhum. Então a minha mãe, ela é muito resolvida. Já passou por preconceito, sim, mas ela é uma mulher resolvida e Ah. passou isso para nós. Então, nessa questão, graças a Deus, eu sou bem Uhum. resolvida de ser negra, ou tenho o cabelo cacheado, ou porque eu sou magra. Então, isso, sou bem resolvida. Eu sou a Estela, CEO da Impacta TV. A Impacta TV é uma empresa especializada em mídia indoor. Hoje, aqui em Ribeirão Preto, nós temos 30 pontos de TVs espalhados entre academias, clínicas, restaurantes e o nosso intuito é levar a visibilidade que a sua empresa merece. Então, escaneie o QR Code e entre em contato conosco. Agora, uma questão muito importante quando eu cheguei na Europa, eu já perguntei assim, eu falei, e como que é aqui, né? Porque parece que eles têm preconceito dos brasileiros, né? Enfim, e aí eu cheguei assim, então, com o pezinho meio atrás. E quando eu fui, que eu cheguei lá, falei, tem que ir, bora. Tem que Estou encarar, aqui, então. vamos Tem que encarar. enfrentar. Uhum. Aí eu comecei a perceber as pessoas de lá, principalmente as mulheres de lá. As mulheres de lá, elas não é igual as brasileiras, elas não ficam sorrindo o tempo todo, elas não ficam mostrando os Tô dentes, fuzilado se eu morasse né? lá. Elas falam séria, elas são sérias para falar, elas têm postura sim. Nós temos Diferente, diferente da nossa, são culturas diferentes. Tchau. E aí eu observei elas e falei assim, você quer saber? Eu vou fazer igual elas, não ficar mostrando meus dentes, não. E falei fiquei no mesmo Posicionamento. do que ela, exatamente. Me trataram super bem, todos os lugares É que eu fui. respeito, né? Se você chega respeitando a cultura, respeitando o povo, você não é maltratado. Exatamente. É que, infelizmente, principalmente as mulheres brasileiras são assim, mal taxadas para fora do Brasil. É isso que eu ia falar. Isso, exatamente. Infelizmente, as mulheres brasileiras, elas não E, alcançou ainda esse nível de respeito, Uhum. porque a gente é taxada lá fora. Sim, né? exatamente. É a mulher brasileira, porque elas frango, olham. né? Elas olham Pedaços. carnaval, elas olham, né? Essa é uma cultura deles ali, né? A gente Exatamente. diferentona ali, porque teve muitas que me olharam ali, não vou mentir também, né? Mas enfim, cara, eu já estava ali, falei, aqui eu vim para mostrar o meu trabalho e aqui estou, respeitei, elas foram sérias, enquanto elas sério, eu até entrei numa biblioteca ali, e aí eu conversei com ela, e se fosse, acho que outra pessoa no lugar, falar, nossa, essa moça aqui comigo, ela foi grossa. Não é que ela foi grossa, é o jeito dela ser. Aham. É o jeito dela. E aí, quando eu me dei o meu respeito por ela, não bati boca com ela, eu simplesmente entrei, quando eu saí, ela falando assim, volta sempre, viu? Volta sempre. É que o brasileiro, ele é Entendeu? muito. Me fugiu a palavra, mas ele é muito quente, assim. Sim. Caloroso. Caloroso. Daí você vai para um país igual Portugal, no caso, que o pessoal é Exatamente. mais seco, a gente acha que eles são, sei lá, grosseiro, mas não é. É cultura diferente. Não a é gente tem que cultura, entender que nem né? todo mundo é igual a gente, É a Esse né? mesma coisa. Esse negócio de ficar abraçando, beijando, isso é coisa de Isso, brasileiro. isso, Essa essa é a diferença. Isso é coisa de Isso. brasileiro, Isso né? é coisa de Brasileiro pega brasileiro. Exatamente. Eu estudo muito lá pro sul, né? São José dos Pinhais, Curitiba. Então, vamos para lá para fazer cursos. E as Os pessoas de lá é sulistas bem são pior. são os bem sulistas parecidos com o pessoal de Portugal. Tem uma boa diferença, né? Mas as mulheres também São mais sérias. mais né? sérias, os homens também são bem mais sérios, né? Então é outra cultura também deles lá. E, cara, é você que tem que se posicionar. Você pegar dentro do Entendeu? Brasil, a gente tem ali várias culturas diferentes, né? Diferente, Se você pega, por exemplo, o Rio de Janeiro, as mulheres são
Falo mais, não sei o quê, abraço, né? Fala rápido. Os dois beijinhos. Menina, São mais soltas, não são mais. entendi Né? muita coisa. Eu falei, calma, vamos devagar, É, porque aqui o cérebro é devagar, tá? Até sotaque. Tem lugar do país que Isso. se a gente não tiver habituado, a gente não entende. Não e é a entende. mesma língua. E é onde que muitos acham, mas porque ela é grosseira, mas é o jeito. É o jeito da pessoa. E se você não saber lidar com o outro, você não sabe lidar com si mesma. Não Mas é? tudo a base é o respeito. Você tratando o outro Se bem. você não sabe lidar, o ser humano é conflitos. O ser humano é conflitos. A partir do momento que eu vou lidar com vocês e vocês comigo, é conflito. Verdade. Então a gente tem que aprender a lidar com o outro. A partir do momento que você aprende a lidar com o outro, você aprende a lidar com você. E você que trabalha com crianças especiais, assim, tem que ter mais tato ainda, né? Porque a Nossa. mãe, eu falo que a mãe, quando ela tem um filho, não que ela não ame aquele filho de paixão, mas tem o luto do filho perfeito, né? Exatamente. Todo mundo, não adianta a gente ser hipócrita e falar que a gente sonha em ter um filho com algum problema, a gente não sonha, a gente sonha pelo contrário, que é aquele filho perfeito física e emocionalmente, e intelectualmente. A gente aprende a lidar com Exatamente. A gente aprende. E muitas pessoas me falam, Renata, você não tem filhos, né? Eu falo assim, eu não tenho filhos. E como a questão de lidar, né, com a criança, eu falo em si, realmente eu não tenho filhos, mas não é porque eu tenho filhos, eu sou mulher, né? E a mulher em si, mesmo que ela não tenha filho, o que que ela tem? E você tem empatia. A empatia não Né? importa se você tem Isso. filho ou não. Tem essa E percepção, aí né? teve essa questão, né, que elas falam assim, você não tem filhos, como que você lidar com outra criança? Eu levei 10 chineladas no meio da cara de uma criança. Nossa. Eu tive que fazer o que na hora? Respirar. Eu tive que pegar essa criança, falar, o controle é de quem? Meu da Seu. criança. Mostrar que tem um controle. Você tá entendendo? Peguei ela, levei ela até a direção, falei, eu quero deixar essa criança aqui. Ela me deu 10 chineladas no rosto, porque assim, acho que foi um susto ali, ela também estava esperando, e eu também, sabia se eu pegava o bracinho dela, né, porque a gente tem medo também de machucar a Sim, criança, sim. né? Então ela foi dando, e eu tentando tirar, né, foi uma coisa de louca ali. Levei ela, deixei ela, e falei pra coordenadora, eu vou deixar ela aqui, e daqui 20 minutos eu volto. Até porque você tinha Eu que vou tomar processar o que tinha Eu vou acontecido, tomar né? uma água, vou respirar fundo Pra não reagir, né? pra não reagir. Porque daí você age e não E reage, você né? entende? Você entende que tem nas suas mãos? É difícil. Você lida com situações Entendeu? muito difíceis, com famílias fragilizadas. O controle é é o isso. professor, ele tem que ter o autocontrole ali, porque se ele não tiver o autocontrole, não é Verdade. normal isso. E não é fácil, gente. Não é fácil. Não é fácil, entendeu? Renata, infelizmente a gente tá chegando ao fim, Isso. mas assim, eu tava pensando nisso agora, né? Que eu já ia entrar em outro assunto. É um assunto que ele é muito amplo, né? Se a Muito gente for gostoso. falar ali de família, se a gente for falar de professor, da colocação de cada, Isso. de cada figura ali, Não, né? É um assunto muito amplo. Mas a gente gostou muito de Com te certeza. receber aqui. bom, É um também assunto gostei. necessário, né? É algo necessário que precisa ser É um falado. assunto importante, né? Porque tem muitas Muito. famílias que ainda estão perdidas. Exato. que não sabe o que fazer, Não sabe o que fazer. né? Então, muito obrigada pela sua presença, né? Obrigada Hoje vocês, eu a que gente agradeço. sabe aí que as pessoas sabem onde ir, onde procurar, Isso. né? Então, fala o arroba do Cérebro Inteligente para que as pessoas consigam. Cérebro Inteligente RP, @ Cérebro Inteligente RP. RP. A gente Isso. deseja muito sucesso pro cérebro Obrigada. inteligente, porque você tendo sucesso, muitas famílias e muitas Isso. crianças não vão passar pelas dificuldades que muitas passam sem nem Passam ser sem identificado, isso, né? Isso Muito mesmo. obrigada. Eu que Renata. agradeço vocês, tá? Pela oportunidade. Tá bom? De apresentar o Cérebro Inteligente aqui hoje. Obrigada. Imagina. Chegamos ao fim de mais um episódio do 40 Mais Pode. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Porque eu posso. Eu também posso, porque 40 mais pode! Ela trabalha com crianças atípicas e típicas. E ela tem também um evento de mulheres... Ai, gente, errei. Cuida. Desculpa. É de novo esse pedaço? Vou apresentar desde o começo, tá? Então, o evento de hoje... Como é que é? Cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida. Com crianças que têm dificuldade, crianças atípicas e típicas. E você não sabe da maior. Ela tem um evento chamado Mulheres que Cuidam. Cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida.
Cuidar de quem cuida. Desculpa, Normal. gente. Pode ir não, só mais um. Pode ir? A gente bateu palma no Gostou, Renato? Gostei. É muito assunto, né? Nossa, eu já assunto ia entrar. Ela falou da criança, eu já ia falar que nesse caso também tem muita a dificuldade da questão da família, né? Porque se você reage, a família ainda vai fazer com você, né? Então, assim, é muita